Nós conversamos agora com o Silvio Campos Neto, que é sócio economista sênior da Tendências Consultoria. Silvio, boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Times Brasil. Boa noite a todos, um prazer falar com vocês mais uma vez. Bom, Silvio, a sobretaxa de 40% entra em vigor amanhã, aumentando a taxação sobre muitos produtos brasileiros para 50%, né? Porque somam com os 10% que já havia. Qual é a principal preocupação nesse momento? Tem alguma expectativa de que possa haver mais alguma negociação ainda nesse mês? Bom, isso é algo realmente muito imprevisível, né? Especialmente em se tratando, né, do jeito Trump de negociar e de lidar com essa situação, né? São situações que surgem muitas vezes sem um anúncio prévio, um aviso, de repente há alguma mudança, né, sendo colocada. Então, claro, sempre há a possibilidade de algum passo atrás ou mesmo de alguma negociação, muito embora não esteja, pelo menos, nada nesse momento previsto, pelo menos até aí nas próximas horas, a entrada em vigor das tarifas já mencionadas. É claro que já houve um passo atrás importante na semana passada, que veio a isentar uma parcela quase de 50% das exportações dessa sobretaxa, mas ainda há uma parcela importante sujeita a esse total de 50%, que, por sua vez, tende a trazer impactos, pelo menos setoriais, relevantes. Setoriais, sem dúvida. Agora, o ministro Haddad disse hoje que apenas 4% das exportações brasileiras vão ser de fato afetadas e que desses 4%, 2% já tem aí uma certa facilidade para ir para outros mercados. Com esses dados aí em mente, a gente pode esperar então que, se a situação não escalar, não piorar, o impacto sobre o PIB brasileiro vai ser relativamente baixo? De fato, nós esperamos também efeitos de um ponto de vista macroeconômico, a princípio, bem limitados, né? Não só pelo fato de que o Brasil realmente não tem nas exportações um componente de grande peso na composição de sua demanda agregada, total é de cerca de 15%, e os Estados Unidos representam uma parcela de 12% desse total. Lembrando, como o próprio ministro já mencionou, que cerca de 1/3 disso é que realmente está sujeito hoje, né, às tarifas de 50%. Então, de certa forma, em termos macro, nos parece por hora um efeito pequeno, claro que com impactos setoriais para alguns segmentos que é relevante. Em termos inflacionários, fica sempre uma dúvida. Claro que num primeiro momento, até por um excedente de oferta, podemos até ter algum impacto desinflacionário de início, mas claro que há, primeiro, incertezas em relação ao comportamento do câmbio, isso já foi mencionado há pouco, e que pode ser um fator de risco um pouco mais à frente. Claro que a gente tem que destacar que até aqui o real, né, e a taxa de câmbio, de forma geral, tem se comportado bem, mesmo com todos esses ruídos, esse estresse. Dólar a 5,50 é um exemplo disso, não traz problemas inflacionários por hora, mas também, mesmo pensando do excedente de produção, num período mais à frente, as empresas ou os produtores desses itens que estão sendo afetados tendem a reduzir a produção. Quer dizer, então também esse efeito desinflacionário não tenderia a ser duradouro. Até por isso o próprio Banco Central hoje, na ata, foi muito cauteloso ao apontar potenciais impactos macro dessa agenda, porque realmente o ambiente ainda é muito incerto. Agora vamos para uma pergunta do Alberto Azental. A minha pergunta é a seguinte: segundo o ministro da Fazenda, não é um problema grave. Se você pensar na economia brasileira como um todo, provavelmente não mesmo. Mas quem for atingido vai sofrer bastante. Os dados já foram lançados, eles estão rodando. Lá no meu escritório eu brinco, eu falo, já estamos em agosto, eu falo, o ano já acabou. A minha pergunta para você é, com esse impacto, com tudo que aconteceu esse ano, fazendo um balanço de 2025, eu sei que é prematuro, como é que o Brasil chega no final desse ano em termos econômicos? Qual que é a tua opinião? Que balanço você acha que você vai estar fazendo em janeiro, fevereiro de 2026 sobre esse ano que a gente se encontra? A questão é que o Brasil vai chegando ao final do ano, e já não só por conta deste ano, mas de uma sequência dos últimos, com alguns desequilíbrios importantes a serem atacados, né? Claro que temos, de um lado, importante o Banco Central atuando justamente para conter o principal desequilíbrio nosso, que é hoje a questão da inflação persistentemente acima da meta, não diria o principal, mas um importante desequilíbrio, o
que reflete, de certa forma, esse crescimento acima do potencial que temos observado. Então, esse é um fator importante. As taxas de juros estão muito altas, não só a Selic, mas as taxas de mercado também. E isso tende a deixar um legado importante, e aí, nesse caso, negativo para 2026, no sentido do próprio encarecimento do custo do capital, com implicações para o crédito e para a atividade econômica. No fundo, é o que se espera à luz de todo esse aperto de política monetária. E temos também um desequilíbrio importante na questão fiscal, mas esse, como já sabemos, não será atacado em suas questões estruturais até o final do ano que vem. Quer dizer, nesse caso, estamos vivendo de paliativos, de medidas pontuais, visando o cumprimento de metas, mas que, de certa forma, não revertem e não reduzem substancialmente a percepção de risco fiscal, que é muito elevada. Ou seja, acho que para resumir um pouco, né, dessa história, por mais que o Brasil venha tendo bons resultados econômicos nos últimos anos, e 2025 é uma transição nesse período, né, porque a economia já está desacelerando e vai crescer menos do que nos últimos 2, 3 anos, o fato é, né, chegaremos no final desse ano ainda com alguns desequilíbrios latentes e parte deles que só serão efetivamente atenuados ou resolvidos mais adiante, principalmente depois do ciclo eleitoral. Agora a gente vai para uma pergunta do Vinícius Torres Freire. Silvio, depois do susto de julho, não parecem invisíveis nos preços dos mercados financeiros riscos de que o governo americano possa impor mais impostos de importação, mais tarifas, de que possa fazer sanções do tipo sanções brasileiras por causa de comércio com terceiros países como a Rússia, ou até sanções na área de finanças ou riscos de tornar o país menos atrativo para investimento externo. Esses riscos, no curto prazo, são muito pequenos ou o mercado está desatento? Eu não diria que o mercado está desatento, Vinícius, mas esses riscos, ou pelo menos uma parte deles, existem de fato. E alguns até talvez para curto prazo. De novo, o Trump tem essa característica pouco previsível. De repente, de um dia para a noite, ele anuncia alguma coisa nesse sentido e que traz de novo um estresse e impactos nos ativos. O fato esse tipo de risco, ou pelo menos um aumento dessas sanções, né, da forma como você mencionou, isso não está precificado. Quer dizer, então, avanços nessa direção fatalmente se traduziriam em impactos maiores nos preços de ativos brasileiros, em ações perdendo valor e principalmente de uma taxa de câmbio um pouco mais depreciada. Ainda que seja importante destacar também neste caso que o dólar está fraco no mundo todo, até por conta de toda essa confusão criada pelo próprio Trump, né? Ele está prejudicando a própria moeda do país. Então, até esse é um fator que ajuda a fazer com que a nossa taxa de câmbio real-dólar nem suba tanto, né? Mesmo num cenário mais adverso. Mas o fato né, e você lembrou muito bem, podemos sim sofrer outras iniciativas nessa mesma magnitude. Os mercados hoje não precificam isso, acho que até por conta de toda a incerteza que existe, né? Acho que ninguém quer também fazer uma aposta já de antemão num cenário mais pessimista, mas o fato medidas adicionais podem vir e conforme elas forem acontecendo, os mercados vão ter que ajustar o preço a esses fatos novos. Ô Silvio, quando essa confusão das tarifas começou, muita gente pensou que o Mercosul fosse até acelerar esse acordo com a União Europeia aí, né, que seria de interesse dos dois blocos, concluir logo esse acordo para se contrapor aos Estados Unidos. Recentemente, a gente está tendo uma impressão assim de que a Europa está tão ocupada em fazer essa negociação com os Estados Unidos que, de repente, ela até deixou esse assunto do Mercosul em segundo plano. Com que cenário vocês estão trabalhando aí na Tendências? Vocês acham que ainda tem chance de sair um acordo neste ano? Olha, claro que o prazo não ajuda, não é? É fato que tudo que tem acontecido no contexto global é um fator que favoreceria o avanço desse acordo. Isso, acho que dos dois lados, inclusive. Não é? Claro que o Mercosul talvez com um interesse maior, mas também do lado europeu, até para justamente criar alternativas, se contrapor a toda essa situação gerada pelos Estados Unidos. Mas o fato também vemos que há restrições do próprio lado europeu, sempre aquela questão ligada à parte agrícola, com países sendo muito mais reativos a potenciais termos do acordo. Então, talvez por isso seja um pouco otimista imaginar que ainda nesse ano tenhamos aí um avanço efetivo. Mas eu diria que as condições, pelo menos para que se consiga se aproximar cada vez mais desse acordo, elas estão colocadas e acho que foram mais estimuladas
à luz de toda essa agenda protecionista vinda de Washington. Silvio Campos Neto, sócio economista sênior da Tendências Consultoria, muito obrigado pela sua participação e boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer. Boa noite.